Olá! Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar dos 12 apóstolos. E a primeira pergunta valendo 100 pontos é: qual dos discípulos de Jesus era cobrador de imposto? Número 1. João. Número 2. Filipe. Número 3. Mateus. Ou número 4. Pedro. E a resposta certa é o número 3, Mateus. Seu primeiro contato com Jesus se deu enquanto estava trabalhando. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Próxima pergunta valendo 200 pontos. Quais foram os primeiros discípulos a serem chamados? Número 1. Pedro e André. Número 2. Pedro e Tiago. Número 3. Tiago e João. Ou número 4. André e Simão. A resposta é: os dois primeiros discípulos a serem chamados foi Pedro e André. Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Nossa próxima pergunta valendo 1 trilhão de pontos. Qual dos discípulos tentou andar na água com Jesus? Número 1. Judas. Número 2. Pedro. Número 3. Tiago. Ou número 4. Tomé. A resposta certa é Pedro. Então Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. De repente sentiu o vento forte e teve medo. Com isso, ele começou a afundar e clamar a Jesus que o salvasse. Jesus estendeu para ele a mão e o segurou, e perguntou a ele: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Mateus capítulo 14, versículo 29 ao 31. Próxima pergunta valendo muitos pontos. Quais dos discípulos era conhecido como o Zelote? Número 1, Tadeu. Número 2, Mateus. Número 3, Judas. Ou número 4, Simão. A resposta certa é Simão. Simão, o Zelote. Mateus capítulo 10, versículo 4. Nossa próxima pergunta valendo 500 pontos. Qual foi o discípulo que traiu Jesus? Número 1, João. Número 2, Judas. Número 3, Bartolomeu. Ou número 4, Tomé. Judas foi o discípulo que traiu Jesus. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes, para lhe entregar Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 10. Para nossa próxima pergunta valendo um exagero de pontos. Qual desses não era discípulo de Jesus? Número 1, Tadeu. Número 2, Tiago. Número 3, Bartolomeu. Ou número 4, Marcos. A resposta certa é número 4, Marcos. Ele não era um dos 12 discípulos de Jesus.
Os 12 discípulos de Jesus são: Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Próxima pergunta valendo 1 milhão de pontos. O que Jesus fez para seus discípulos na última ceia? Número 1, deu-lhes um presente. Número 2, lavou seus pés. Número 3, lavou suas mãos. Ou número 4, lavou o cabelo deles. A resposta certa é número 2. Jesus lavou os pés de seus discípulos. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. João capítulo 13, versículo 4 e 5. Nossa próxima pergunta valendo 1 trilhão de pontos. Qual dos discípulos cuidou de Maria após a morte de Jesus? Número 1, Pedro. Número 2, João. Número 3, Tiago. Ou número 4, André. A resposta é o número 2, João. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o seu discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. João capítulo 19, versículo 26 e 27. E a nossa próxima pergunta valendo 1000 pontos. Qual dos discípulos negou Jesus 3 vezes? Número 1, Pedro. Número 2, Tomé. Número 3, Judas. Ou número 4, Simão. A resposta é o número 1, Pedro. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Lucas capítulo 22, versículo 34. E nossa próxima pergunta valendo infinitos pontos. Jesus enviou 2 de seus discípulos para buscar algo para sua entrada triunfal em Jerusalém. Número 1, comida. Número 2, folhas de palmeira. Número 3, um cavalo. Ou número 4, uma jumentinha e um jumentinho. E a resposta e o número 4, uma jumentinha e um jumentinho. Quando aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que aí está diante de vós e logo achareis presa uma jumentinha, e com ela, um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 4. Obrigada por jogar Curiosidades Bíblicas. Até a próxima.